Eu sempre gostei de ficar em silêncio, apesar de gostar de falar muito, e sempre foi uma dualidade engraçada na minha cabeça. Porque metade de mim gostava de me abrir, de falar, de conectar, de dividir as minhas histórias, mas outra metade gostava de fugir, de ficar em silêncio, de ficar quietinho. E eu demorei para aceitar esse meu lado. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre como a gente pode trocar um pouquinho de pressa por um pouquinho mais de silêncio, por um pouquinho mais de calma. Vamos lá. O que eu quero dizer com isso, e essa reflexão é importante? Quando a gente fala de pressa, né, a gente fala de uma velocidade que nem sempre é necessária. Calcular nossas urgências é sempre muito importante. Entender o que de fato é urgente. Muitas vezes eu achei que tinham coisas que eram importantíssimas, que eu tinha que fazer, eu tenho que resolver. E eu olhava comigo mesmo, como se eu fosse uma outra pessoa conversando com o meu próprio eu, e falando, mas será que isso é tão urgente assim? Sabe, o que pode acontecer? E se eu não fizer? Qual é o pior cenário? E você vai vendo que o pior cenário não é tão ruim, nem tudo é tão urgente. E você vai começando a criar uma confiança e uma tranquilidade em você que te apazigua tanto. E o silêncio é muito apaziguador, né? O silêncio é como se eu dissesse pra mim: calma, Fred, não te defende tanto, não se justifica tanto, não acho que você precise ter tantas respostas. Então, eu fui cada vez ficando mais tranquilo, com menos pressa. E o que me deu liberdade também de ter um pouquinho menos de pressa é o alinhamento com os meus desejos. Meus desejos começaram a ficar um pouco mais simples. Isso me deu uma tranquilidade, sabe? E quando eu digo simples, eu ficava pensando, né? Uma coisa que eu sempre refleti. Eu via meus amigos com carros, né? Super luxuosos. E eu olhava e eu falei, até eu podia ter esse carro. Mas eu falo: "Meu Deus, quantos livros não dá pra comprar com esse carro? Quantas vezes não dá pra ir nos restaurantes que eu gosto e quantas viagens eu não posso fazer? Meu Deus, não vale a pena". Apesar de eu gostar muito de carro, é engraçado, ninguém olha pra mim e acha que eu gosto de carro, mas eu adoro carro e entendo bastante, mais do que você acha que do que eu entendo. Mas eu sempre curti, eh, a paz que o dinheiro podia me dar, né, no sentido de: "Tá bom, menos desejos, mais tranquilidade, um pouquinho mais. Esse é meu ouro. Isso é a coisa que eu mais gosto. Tempo, o silêncio, a calma, a organização. Eu adoro poder estar de manhã, tomar meu café. Isso é a coisa mais valiosa que eu tenho. Então eu falo, se eu não quiser os grandes luxos, talvez se eu não tiver tanta pressa para conquistar tudo que me disseram que eu tenho que conquistar, talvez minha vida vai ser mais serena. E essa serenidade me encanta profundamente. Essa serenidade me traz uma sensação linda de poder ser quem eu de fato sou. Existe o ditado de a pressa ser inimiga da perfeição, né? Mas também o negócio não é ser perfeito, não. O negócio é ser constante. Lembra disso? O negócio é ser constante. Mantém o ritmo. Nem 8, nem 80, 42, 44, 39. Vai, devagar, sabe? E silencia um pouco a mente, sabe? Porque a gente recebe muito estímulo, e se você não escolher os estímulos que são verdadeiros, se você não entender quais urgências são realmente urgentes, você vai abraçar muita coisa que vai gastar energia e não vai te dar resultado. Então o silêncio é um pouco isso. Olha, vê o que é importante de verdade, o que é urgente de verdade. Não te ilude com urgências que não são urgências, só para preencher um vazio e se sentir útil. Calma, descansa, contempla, organiza. E eu posso te dizer que o resultado vem das coisas. Essa dualidade entre tem que acelerar, tem que ter pressa, tem que acordar 4 da manhã, tem que fazer isso, senão não vai ter resultado, você não vai conquistar. Eu te garanto que eu posso ser uma prova viva de dar para você ir devagar, organizado, constante e alcançar os mesmos resultados. De verdade. Mas alinha bem o que você quer de verdade ou o que você acreditou que você deveria querer. Que a gente diz demais, né? Não, preciso fazer isso. Eu preciso. Quantas vezes eu vi amigos meus falando: não, preciso aprender inglês, preciso viajar, preciso fazer aquilo. Mas será que você precisa mesmo? Mas pra quê? Pensa. Não, mas eu preciso. Vira uma verdade absoluta que você não desconstrói. E aí você não entende o que de fato é uma necessidade ou o que de fato você acreditou que era uma necessidade.
Entende a diferença? Então, quando eu digo de silêncio, eu não digo de ficar quieto somente, mas eu digo de silenciar um pouco a mente e não acreditar que uma agenda lotada é sinônimo de grandes alegrias. Não é assim que funciona. Às vezes a gente pode ter e deve ter tempo. Esses dias eu estava falando com um. Quem era meu médico? Acho que era meu médico. Daí eu falei, pô, fiz meus exames, preciso melhorar nisso, naquilo, coisas da vida normal, porque todos comemos mais pizza do que deveríamos. E tô fazendo meus exercícios, faço todo dia, sou bem constante com exercício. Aí eu falei, pô, aí ele falou, você precisa fazer um pouco mais de cardio, né? Não só levantar peso, que eu gosto de levantar os pesos. E aí ele falou assim pra mim, tem que fazer exercício. Eu falei, pô, às vezes eu tô sem tempo. Aí ele olhou pra mim e falou assim, se você não tá com tempo de fazer um exercício, meia horinha por dia, você tá vivendo errado. Isso ficou na minha cabeça e é verdade. Se a gente não tem um tempo pra cuidar da gente, se a gente não tem um tempo para olhar um pouco para as coisas, para o sol, para a natureza, para ler um livro. Não tô falando que você tem que ficar contemplando o dia inteiro, olhando para o céu e batendo palma pro sol. Tô dizendo que tem que pegar um pouquinho de sol às vezes. Tomar um suco, comer um pastel na feira, caminhar, respeitar o teu descanso. As pessoas se sentem culpadas por descansar, mas que tristeza deve ser viver assim. E aí isso é separar. Então, você entende a diferença entre você se sentir culpado por estar descansando e você conseguir relaxar por estar descansando, mas na hora de fazer você faz. Alinhar essa procrastinação e viver o presente de cada momento é muito importante. Se uma pessoa está trabalhando, pensando que ela precisa descansar. Ela está descansando, pensando que o dia está trabalhando. Na hora de trabalhar, eu faço o melhor que eu posso. Na hora de descansar, eu faço o melhor que eu posso. E é isso, momentos de descanso, momentos de trabalho. Separe os momentos. Não procrastine o descanso, nem procrastine o trabalho. Alinha, organiza, sabe? Organiza. Então, quando eu digo nesse sentido de pressa, eu não digo só de preciso fazer muita coisa, mas eu sinto também uma questão de objetivos, sabe? Talvez meus objetivos estejam mais maduros, sabe? Então, quanto mais eu tenho objetivos claros e maduros, menos eu preciso ficar nessa corrida dos ratos, porque eu entendo o que que é de fato importante pra mim, sabe? E eu sei muito o que é importante pra mim. Tomar um café, ler uma coisa que eu gosto, descansar, trabalhar bastante, fazer eventos lindos, minhas palestras. Até se você não sabe, no primeiro link na descrição, você vai ver todas as palestras que eu vou fazer no Brasil. A gente abriu o turnê, tá? Então, Fortaleza, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Belo Horizonte, várias cidades aí, Brasília. A gente tá indo. Primeiro link na descrição, você clica, aí você consegue ver todos os eventos e garante o teu ingresso. Depois lota e você não foi, você fala, meu Deus, devia ter comprado na hora que o Fred falou. Lembra disso. E também no primeiro link você tem acesso a todos os meus livros, tá? Tem tudo bonitinho ali para você poder se organizar. Então, troca um pouco essa pressa. Seja mais inteligente com as tuas cobranças. Não seja ignorante vivendo nessa dualidade. Não é para ter pressa. Agora então eu vou descansar, ficar olhando de pernas pro ar o dia inteiro. Não é isso. Tem pressas que não são necessárias. Tem urgências que não são urgências. Tem descansos que merecem ser descansos. Entenda cada momento e tenha clareza do que precisa. Eu vivi numa família que sempre teve muita urgência para muita coisa. Precisa fazer, estamos atrasados, não pode perder, calma. E eu sempre falava assim para minha mãe: calma, essa pressa não é proporcional à realidade. Calma, organiza, vai dar certo, a gente vai chegar no horário. Sabe? Olha, entenda. Faça um juízo de valor, senão você vai viver uma vida muito cansativa. Preciso fazer. E se não der certo? Calma. Eu lembro disso quando eu fui para a cidade mais norte habitável do mundo. Fui pra uma cidade lá no meio do gelo. É o último lugar habitável do mundo. Se chama Svalbard, é a ilha. Até essa foto minha aqui da Aurora Boreal foi lá. E eu fiquei não sei quantos dias sem WhatsApp. E claro que me deu uma ansiedade. Meu Deus! E depois você volta, você vê que nada mudou.
Ah, é uma resposta que você não teve, uma pessoa que ficou um pouco chateada, um trabalhinho que talvez não rolou como eu imaginava, mas nada tão grandioso. Nossa capacidade de criar grandiosidade é muito maior do que a realidade. Então, menos pressa, mais organização, menos procrastinação e direção tem que ser feito. Silêncio em algumas coisas, continuidade e não tem como dar errado. Fechou? Não se esqueça de ler meus livros, primeiro link na descrição ou ir nas minhas palestras. Fechou? Outra coisa importante também, eu quero que você deixe nos comentários um relógio. Um relógio, um emoji de relógio. Digita qualquer emoji que você quiser. Eu sempre faço isso no final dos vídeos para provocar as pessoas que estão até o final. Porque às vezes eu tinha uma sensação que o pessoal só via e saía. Eu falei, pô, será que o pessoal tá vendo até o final? Porque senão eu tô conversando sozinho. E eu realmente tô sozinho aqui. Oi, casa. Tem uma equipe aqui. Sou eu, ligo de manhã. Falo, vou gravar um conteúdo pessoal. E eu gosto, por mais que o negócio esteja crescendo, eu gosto dessa. Eu vou falar uma coisa bem íntima para vocês. Eu olho assim, às vezes, pro céu e fico assim, tomara que eu consiga crescer, com a minha carreira, sendo sempre quem eu sou, cara. Do meu jeito. Com as roupas que eu uso simples, e com o meu jeito, e que consiga manter essa naturalidade que eu gosto, e eu consiga crescer desse jeito. Espero que dê certo. Então comenta um relógio, um emoji de relógio. Deixa teu comentário normal, aí você deixa um emojizinho de relógio depois, eu sei que você viu até o final. Ou se você não tem nada pra comentar, só deixa um emoji de relógio, que isso me faz ver que você ficou até o final e eu fico orgulhoso. Fechou? Um beijo, se cuida, a gente se vê logo, se fala logo, tudo de bom e até!